Vamos lá então. Agora Apocalipse Ou não, né? Pega uma das pragas. 16. Então, vamos retomar aqui. Tudo isso aqui, Jesus falou em Mateus 24. Paulo reforça algumas dessas coisas aqui, destrincha um pouco mais dessas coisas aqui lá em 1 Coríntios 15. Tá? Esse aqui é o cenário da volta de Jesus. Então, o que a gente tem na volta? Relâmpago abrir e fechar de olhos, é um anjo que toca a última trombeta, tem o arrebatamento, Jesus vindo como ladrão, tem cadáver e abutres. Tá? Então, esse aqui é o cenário da volta de Jesus. Então, olha só o que fala no 16, versículo 12. Derramou o cesto, a sua taça. Então, a gente já viu a sexta taça aqui em cima, a sexta trombeta aqui em cima. Nós vamos ver agora a sexta taça, que é o efeito. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então a trombeta foi os anjos do rio Eufrates sendo soltos. Agora a taça. As águas, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então esse exército dos 200 milhões que estava mencionado lá são chineses, japoneses, indianos, é aquela turma lá. Eles estão vindo para cá. Capítulo 16 de Apocalipse. Apocalipse 16. Então, o Eufrates secou. O Eufrates secou. Esse pessoal está chegando para atravessar o Eufrates. Então, se eles estão vindo do lado do nascimento do sol e o Eufrates secou, para onde é que eles estão indo? É Israel. É Jerusalém. Eles estão vindo para cá. O anticristo não conseguiu chegar. Aonde o anticristo não tinha conseguido chegar na primeira. Está tentando um exército para invadir. Exatamente. É isso que está acontecendo aqui. E aí ele fala aqui, ó. Então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o que está acontecendo aqui? O rio Eufrates está secando, prepara um caminho para vir, 3 demônios saem. Então lá os anjos saíram para fazer aquilo ali. Aqui demônios saem para poder convencer os reis do mundo, os governantes do mundo, os líderes do mundo inteiro, para se unirem em uma batalha, em uma guerra, que vai ser a penúltima guerra da humanidade. Aí olha só o que fala no versículo 15. Olha só que interessante. Eis que venho como vem o ladrão. Olha só que interessante. O versículo 12, 13 e 14, o João está narrando o que ele está vendo. Derramou o sexto anjo sua traste, o rio Eufrates, eu vi sair da boca do dragão, não sei o que são espíritos de demônios, não sei o que. João está falando, ele está falando. O versículo 15 abre um parênteses na narrativa de João e Jesus fala. Jesus interfere na comunicação do texto. E aí o que Jesus fala? Eis que eu venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O que Jesus está fazendo aqui no versículo 15? É o único texto do Apocalipse que fala sobre arrebatamento, que é essa figura de linguagem aqui. Eu vou vir como vem um ladrão. Você tem que vigiar. Quando foi que Jesus falou isso? Mateus 24, quando ele estava explicando que um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. 2 vão estar na cama, 2 vão estar no moinho, 2 vão estar no campo, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Então, quando Jesus fala sobre arrebatamento, ele já está falando sobre isso
no fim da grande tribulação. Porque o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Aí o João conclui a fala dele. Ó. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, o que é o Armagedon? Ao norte de Jerusalém, se você olhar no mapinha na Bíblia, depois olhar no Google lá também, ao norte de Jerusalém tem uma região que é grande assim, um vale grande, que tem um monte pequenininho assim no meio do vale. O vale chama Megido, em português. Em hebraico, Magido. E a palavra monte em hebraico é Har. Então, Har Magido, em grego, fica Armagedon. Então, o Armagedon é um local, é uma posição geográfica, que desde o Antigo Testamento, quando você voltar a fazer as suas leituras bíblicas do Antigo Testamento e você for lá ler Reis, Crônicas, Juízes, você vai observar que volta e meia eles se reúnem naquele local para uma guerra, porque aquele local é um local que favorece você reunir muita gente num lugar só. Então, o que está acontecendo no mundo que é essa sexta taça aqui? O anticristo organiza exércitos do mundo inteiro para migrarem, para se unirem, para se juntarem. Então, eles estão vindo de tudo quanto é canto, para eles se juntarem ao norte de Jerusalém, no Vale do Megido, no Har Magido, no Armagedon, para que dali eles possam fazer ou ter uma ofensiva contra a cidade de Jerusalém e atacar, porque 3 anos e meio antes ele tinha tentado, ele entrou, ele profanou o templo, cessou o sacrifício, mas foi expulso de lá e não conseguiu invadir. Ficou 3 anos e meio naquilo que a gente tinha lido, lembra? Da mulher que foi levada para o deserto e foi protegida, no capítulo 12 lá de Apocalipse. A mulher era Israel, com sol, a lua, as estrelas, não sei o quê. Por 3 anos e meio Deus protegeu eles lá. Ele ataca os cristãos, as catástrofes ficam acontecendo ao longo desse período de tempo aqui. Mas agora, a última taça é uma nova investida para destruir a cidade de Jerusalém. Então, o que Jesus fala? Que o próximo passo, depois disso aqui, é a volta dele ao arrebatamento. Por isso que Jesus interfere na narrativa de João e resgata uma coisa que ele tinha falado 60 anos antes. Quando antes dele ser crucificado, ele reuniu os discípulos, e o João estava lá, com seus 20, 30 anos de idade, ouvindo Jesus contar a história, e Jesus fala, quando eu vier, eu vou vir como ladrão, o arrebatamento vai acontecer e eu volto. Agora Jesus interfere. Então, quando a gente olha linearmente os textos bíblicos, não tem como a gente encaixar o arrebatamento em outro momento, porque o próprio Jesus falou isso aqui. Ele fez uma referência direta a isso nessa passagem aqui. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque quando vocês virem os sinais, aquele que falou em Mateus 24, né? Vamos voltar lá no texto de Mateus, deixa marcado com o dedo aí. Olha só, o versículo 24. Olha o versículo 32, quando ele foi falar sobre esse assunto. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É a ideia dos sinais que ele está trazendo. E aí lá embaixo, no versículo 42, ele fala, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. Então, voltando lá no 16, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Ele está fazendo, Jesus fazendo um link, ele interfere, não é nem João falando assim, e aqui é o momento que aquilo que Jesus disse, Jesus falou com João, enquanto ele está ali narrando, escrevendo, não sei o que, Jesus falou assim, João, você vai escrever, aqui você vai escrever, abre aspas, e eu vou digitar o que você vai escrever aqui.
Aí Jesus fala, é agora que eu vou vir. Por quê? O que é a próxima coisa que vai acontecer aqui? Agora, a próxima coisa a acontecer é a 7ª trombeta. Que é a última. Que é a última trombeta. Então, depois que derrama a 6ª taça, que tá para tocar a 7ª trombeta, Jesus fala, agora eu vou vir. E esse é o momento na linha do tempo que eu vou arrebatar a igreja. Que eu vou voltar. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.